Shalom, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. Essa é a nossa primeira aula da classe de mestres. Nós a tivemos de forma presencial e esse aqui é um reforço online dela. A ideia é sempre as aulas serem presenciais, a gente está sempre ali se olhando, tirando dúvida, crescendo juntos, transformando a nossa mente juntos. Mas eventualmente podemos gravar, podemos fazer alguma coisa a mais que pode ser como reforço. Então, sem muitas delongas, o nosso tema de hoje é: a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é um ditado. E vamos falar para isso, vamos falar sobre inspiração bíblica, sobre hermenêutica bíblica, e aí nós vamos deixar a exegese para a próxima aula, a aula de número 2. Então, nosso texto base, 2 Timóteo 3:16 a 17, que diz para nós, através do apóstolo Paulo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a primeira observação que faz o texto a nós é que toda a Escritura é inspirada. Então, isso já nos dá uma primícia teológica muito consistente. O apóstolo Paulo está olhando e dizendo: olha, não é um pedaço, não é um texto, um contexto, não é certas palavras, não é certos textos que são inspirados, é toda a Escritura. A Escritura inteira é inspirada. Então, esse aqui é o principal texto apologético da defesa da fé a respeito da veracidade, a despeito da nossa confiança de que a Escritura ela é inspirada, ela é uma mensagem de Deus para a humanidade. E quando Paulo está falando isso no seu tempo, ele está olhando para qual Escritura? Qual é essa Escritura que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando aqui do Antigo Testamento. Ele está falando da Torá, ele está falando dos profetas maiores, dos profetas menores, que naquele momento o que Paulo tinha como escritura era aquilo, era o Antigo Testamento. No momento em que o Novo Testamento ele é canonizado e a gente o recebe como escritura também, isso também está incluído nesse texto, do toda a escritura. Para nós, os cristãos evangélicos, principalmente nós da tradição reformada, nós que somos os protestantes, para nós a Escritura ela é a Bíblia inteira, com especial ênfase no Novo Testamento. Não no sentido de que ele é mais inspirado que o Antigo, mas no sentido de que ele é a revelação de Deus para a igreja. A partir dele a gente lê o Antigo Testamento. A gente não faz isso o contrário. Então, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, o que nós temos que ter em mente inicialmente é que ela é inspirada. E entender como, como se deu esse processo de inspiração, ou entender quais são os entendimentos que temos sobre a inspiração divina na Escritura Sagrada, é especialmente fundamental, porque o seu aluno eventualmente vai ter essa dúvida. O seu aluno eventualmente pode lhe fazer a pergunta: como é que eu sei que a Bíblia não é escrita, não é um texto humano? Como é que eu sei que que a Bíblia não é uma realidade fabricada? E aí a gente vai ter uma série de questionamentos muito legítimos que se pode ter a respeito do texto sagrado. E é importante para nós, como mestres, termos a capacidade de explicar isso, de tirar a dúvida disso.
A ideia não é sair gerando dúvidas, mas a ideia é tirar dúvida. A ideia é capacitar o nosso aluno, nosso aprendiz, aquele que está na classe, para que ele seja bem instruído, porque é para isso que a Escritura está criada. Toda a Escritura é inspirada e é útil. É útil. Qual é a utilidade da Escritura? Primeiramente, é ensinar. E é ensinar o quê? Ensinar sobre Deus. Ensinar sobre Deus, mas muito além disso. Ensinar a viver conforme a vontade de Deus. E como ela ensina para vivermos, para a nossa vida se alinhar à vontade de Deus, se alinhar ao projeto de Deus para a humanidade, ela é útil para repreender, porque eventualmente nós seremos repreendidos. Na verdade, normalmente nós seremos repreendidos, porque o alinhamento da nossa vida natural com a vontade de Deus é um processo. É um processo de santificação, é um processo de transformação da nossa mente, ao nível que a gente vai tendo a mente de Cristo, vai começando a pensar com as categorias do Evangelho, e a gente vai começando a ter uma outra forma de ver a vida, e começar a ver a vida conforme Deus, como Deus quer que a gente veja. Começar a andar pela fé, começar a entender que servir é melhor do que ser servido, que dar é melhor que receber, começar a entender que a gente tem um inimigo, existe uma batalha espiritual, e começar a entender todos esses conceitos, e isso vai nos repreendendo as nossas atitudes e vai corrigindo. Por isso ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, e ela é útil para instruir na justiça, ela é útil para instrução, para que a gente tenha instrução de como viver uma vida justa conforme a vontade de Deus. E tudo isso, ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, e ela é útil para instruir na justiça, para quê? Qual é o objetivo? O objetivo de todo esse ensinamento, dela ser inspirada por Deus, delas ter a utilidade de repreender, corrigir, instruir, ou melhor, ensinar, e repreender, corrigir, instruir, o objetivo de tudo isso é para que o servo de Deus, ou seja, aquele que foi ensinado, foi repreendido, foi corrigido e instruído, este servo de Deus agora seja perfeitamente habilitado para fazer o bem, para fazer toda boa obra, para realizar a obra do Senhor na terra. Porque não há como fazer essa boa, não há como estar habilitado para essa boa obra se não houve um processo de ensino, repreensão, correção e instrução. Então é extraordinário o mover que a Escritura tem e o poder que ela tem de transformar o nosso coração, de ensinar o nosso coração, de repreender as nossas atitudes, corrigir os nossos caminhos e nos instruir para nos habilitar a sermos o servo de Deus, habilitado para toda boa obra, perfeitamente habilitado. E quando a gente fala perfeitamente habilitado, é igual o processo de você ter uma habilitação para você dirigir o seu veículo mesmo. Você pode até ter a ideia ou saber como até dirigir um carro, mas você precisa estar habilitado para aquilo. Então é necessário passar por um processo de ensino, um processo de repreensão, de correção, de instrução, para que você seja esse servo habilitado. Então é por isso que o processo de pegar de uma pessoa passar pelo ensino das escrituras é fundamental, porque é isso que vai habilitá-lo, isso que vai habilitá-lo. E nós chamamos esse processo todo de discipulado, na verdade. Nos tempos de hoje, nós falamos o seguinte: isso aqui se chama discipulado. Ensinar, repreender, corrigir, instruir, conforme as Escrituras Sagradas, é um discipulado. E o discipulado ele é amplo, porque ele acontece na célula, ele acontece num cultos, ele acontece nas escolas bíblicas, ele acontece no um a um. Então, todo esse processo se chama discipulado. Discipulado não é um momento que a gente para, olha, vamos discipular agora. O discipulado ele é um processo na vida.
E todas as ferramentas são ferramentas de discipulado. Então você, mestre, é uma ferramenta de discipulado para o povo, para a igreja. Por isso, aprender, entender e transmitir o ensinamento das Escrituras é um privilégio extraordinário. Então, vamos continuar aqui. Qual é o nosso objetivo para hoje? Primeiro, falarmos da inspiração bíblica. Entender o que é inspiração bíblica e conhecer suas principais teorias. Esse é o nosso objetivo 1. 2. Palavras humanas, enfrentarmos as questões. A Bíblia é inspirada, mas não ditado mecânico. E aí a gente entender essa questão. A gente refletir um pouco sobre isso. 3. Falarmos sobre o modelo de Cristo, conhecer e aplicar os modelos pedagógicos que Jesus, como mestre, aplicava. 4. A hermenêutica. Aplicar princípios simples de hermenêutica e evitar erros comuns. E 5. Uma exegese prática, que é usar a metodologia prática da exegese para a gente preparar uma aula, um sermão. Eu pretendo fazer o seguinte: eu vou separar isso aqui em 5 vídeos, para não ficar vídeos muito longos e para que a gente possa ter aulas que você possa consultar com mais facilidade. Então, eu quero relembrar sobre inspiração bíblica, eu vou na aula de inspiração bíblica. Eu quero relembrar sobre o modelo pedagógico de Cristo, eu vou na aula de modelos pedagógicos de Cristo, tá bom? Então vamos fazer dessa forma. Então vamos lá, inspiração bíblica. A palavra grega aqui é theopneustos, traduzido como inspirada por Deus, que é exatamente aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. O grego dessa palavra aqui, que nós traduzimos por inspirado por Deus, é theopneustos. Você entende que o processo de tradução, ele não é pegar uma palavra, exatamente a palavra, e sair dando a sua contrapartida na outra língua. Não é assim que funciona. Por exemplo, quando você está num processo de tradução de alguém falando em inglês, você percebe que aquele que está traduzindo, aquele que está interpretando, ele ouve, na verdade, ele ouve a frase, ele ouve o contexto daquela frase, ele não pega a palavra e sai traduzindo somente a palavra, ele ouve as palavras, ele entende a sentença que está sendo dita, e aí ele traduz pela melhor forma de entendimento na língua de destino. Explico, né? Eu não tenho um exemplo exato aqui do inglês, mas você pode falar alguma coisa em inglês que uma tradução literal vai ficar muito esquisita. Esse era um dos principais pontos, né, que os tradutores eh, online não tinham problemas, né? Eles traduziam literalmente, né, palavra por palavra. Depois eles foram evoluindo para traduzir sentidos, porque às vezes e muitas vezes, não é uma questão de simplesmente palavra por palavra, né? E se você pegar palavras com significados diferentes, né, você tem N palavras e frases que elas falam uma coisa, mas dizendo outra, que são convenções da nossa linguagem. Então, como é que você pode, por exemplo, né, deixa eu ver um exemplo aqui, a gente poderia usar, seria, por exemplo, se eu falar: "Eu tenho 20 anos", se eu fosse traduzir literalmente para o inglês, seria alguma coisa como "I have", né, mas, vai dar errado, né, porque o ter, né, esse sentido de ter na nossa linguagem, nessa frase, é muito mais de dizer que eu eu tenho 20 anos de idade, a minha idade é 20 anos, então seria mais "I am", né, em inglês. Por exemplo, chutar o balde, uma expressão bem brasileira, né, que seria desistir, jogar tudo pro alto, né. E como é que você fala isso em inglês? Você não traduz isso literalmente. Então, as palavras também do grego, do hebraico, quando elas são traduzidas, a Bíblia é traduzida, não é traduzida exatamente a palavra.
individualizada. Eventualmente isso pode acontecer, mas é traduzido o sentido, qual é a palavra, o conjunto de palavras do português que vão melhor explicar o sentido daquela palavra naquela língua originária, que é o grego ou o hebraico. Então, para Theopneustos, se convencionou melhor o inspirado por Deus, né? É uma palavra no grego, mas virou uma frase inspirada por Deus, ok? Eh, então, isso significa literalmente, porque se eu fosse pegar Theopneus na sua literalidade, seria soprada por Deus. Seria algo muito, eh, seria algo talvez um pouco mais complicado de entender, né, quando você fosse ler, em vez de inspirada por Deus, seria soprada por Deus, entende? Então, não se trata, quando a gente fala dessa inspiração divina, aí é interessante olhar para o original Theopneusto, que fala de soprada por Deus, é interessante olhar que aqui está se falando não de uma influência genérica, mas de uma ação muito específica do Espírito Santo sobre os autores sagrados. Está falando de uma intervenção divina, de uma operação divina muito específica que aconteceu, que não é uma coisa que continua acontecendo. Aqui está deixando claro que é o seguinte, olha, essa inspiração não é uma inspiração de você é inspirado para escrever uma música, você é inspirado para não, é uma inspiração muito específica. É um sopro de Deus para a construção da sua escritura, para comunicar a sua palavra. Então, não é qualquer inspiração, porque se você olha assim, inspirado por Deus, no português, você há de convir comigo que às vezes você traz uma ministração que claramente é inspirada por Deus, não é isso? Você às vezes constrói um texto, constrói uma canção que ela é claramente inspirada por Deus. Mas nós não podemos considerar essa inspiração a mesma inspiração que Deus operou sobre os escritores sagrados. É um sopro, é uma inspiração diferente, é uma inspiração com um propósito diferente. Então, apesar da palavra inspirada por Deus, essa frase ser muito comum para uma série de coisas que nós vivemos na nossa espiritualidade cristã, no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos considerar que é a mesma. É igual quando a gente fala da criação. Lá no hebraico, a gente tem a palavra bará, que é o que acontece lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, né? No princípio criou Deus, Bereshit bara Adonai. Então, quando a gente olha para isso, esse bará, esse criar, no português criar é criar, Deus cria, aí você tem vários outros textos onde homens estão criando, só que se você olha para o hebraico, a palavra que está se usando para esse criar não é a mesma palavra, não é? Bará é um criar de Deus. É um, é um ato de criação de Deus, é o que a gente entende como a criação a partir da inexistência. Deus cria a partir do nada. Deus cria a partir daquilo que não havia, que não existia, que é justamente o que está lá no Gênesis, que é a terra era sem forma e vazia, que não havia nada para o qual Deus, a partir daquilo, criasse. Deus trouxe a luz a partir da não luz. Compreendem? É diferente de a minha criação. A minha criação é a partir do que eu entendo, do que eu vejo, do que eu percebo na natureza, do que eu percebo de uma outra pessoa que criou, e eu evoluo isso, e eu consigo encapsular isso, eu consigo de alguma forma transformar isso, mas a minha criação ela não é a partir do nada. É aquela velha história, na nossa realidade nada se cria, tudo se transforma, se copia e assim vai andando. Mas Deus não, o criar de Deus é a partir do nada. Então, é nesse mesmo sentido do Theopneustos, o sopro por Deus, o fôlego divino sobre as Escrituras, né? Deus é o autor último, é o autor principal da Escritura Sagrada. Por trás de toda a intervenção humana, de toda a ação humana no registro das Escrituras, nós temos o autor dela. Nós temos o autor dela, que é Deus.
e de fato é o Senhor. Nós temos o autor dela, que é o Senhor Todo-Poderoso. Ele orquestra toda a construção. Apesar de, provavelmente, não ser difícil a gente aferir isso, o apóstolo Paulo não ter uma total ou plena consciência de que aquela carta que ele escrevia a Timóteo se transformaria e seria a escritura divinamente inspirada, ele não tem essa consciência, ele não traz para si, ele não arroga para si essa autoridade, essa auto-autoridade, isso vai acontecer. Assim como você não vê o próprio, os próprios Jó, Salmos, você não vê os escritos dos cronistas, dos reis, se auto-arrogar para si a autoridade de escritura sagrada, de palavra de Deus, você percebe que isso acontece não necessariamente o instrumento que faz a escrita, o ser humano, ele não necessariamente tem a consciência total de que Deus está escrevendo por ele. Entende? É porque há um orquestramento divino. Deus é o real autor. Os seres humanos instrumentos para isso. Mas esses seres humanos eles não pararam assim, olha, agora eu vou escrever a Bíblia. Agora eu vou escrever a Escritura Sagrada. Na verdade, boa parte da Escritura Sagrada foram registros. Neemias registrando o que estava ocorrendo. Só que aquilo que para Neemias era um registro, provavelmente histórico, provavelmente documental, provavelmente do seu diário, do seu registro de diário de atividades diárias, do seu registro pessoal, provavelmente isso, ele não tinha essa ideia de estar fazendo aquilo como estou escrevendo a palavra de Deus, estou escrevendo a Escritura Sagrada. Mas o autor daquilo, na verdade, era Deus. Deus estava por trás soprando, inspirando, movendo Neemias a escrever, movendo Neemias a registrar, movendo Neemias a trazer ensinamentos, ainda que ele não tivesse a pretensão de estar ensinando. Ainda que ele estivesse, para ele, no seu momento histórico, registrando acontecimentos, mas aquilo tudo se transformaria em ensino divino. Porque o autor pensou naquilo, o autor final, o autor último, que é o Senhor. E os autores humanos reais, eles usaram seus estilos, seus contextos, suas personalidades, e isso é extraordinário, porque Deus não despersonalizou ninguém, Deus não robotizou ninguém, Deus não fez nenhum processo de psicografia com ninguém. Eles escreviam como se fosse eles, e ainda mais com uma compreensão de que eles é que estavam escrevendo, mas na verdade eles estavam em um processo de inspiração. Deus estava movendo as palavras, trazendo luz aos acontecimentos, trazendo à memória e ao coração deles os fatos, revelando coisas, em alguns casos, Deus revelando coisas, tudo para que a Escritura fosse de fato um sagrada, fosse de fato um sopro de Deus, o sopro de Deus para a humanidade, o sopro de Deus para revelar o Altíssimo a nós. O resultado disso é a palavra de Deus em palavras genuinamente humanas. Isso é lindo. O que nós temos? Nós temos a palavra de Deus em palavras genuinamente humanas. Mas é a palavra de Deus. É Deus falando, ok? Então, vamos falar aqui, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, nós temos escrito: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
Então, mais uma vez, a profecia, o relato profético, o relato bíblico, o relato das escrituras, ele não tem origem na vontade humana. Ele não tem origem no na determinação humana de fazer aquilo. Tudo aquilo foi eles foram impelidos pelo Espírito. Eles foram conduzidos pelo Espírito. Assim como o próprio apóstolo Pedro, ele também não constrói a sua carta da vontade humana. Ele é impelido pelo Espírito a fazer isso. E quando a gente é impelido pelo Espírito, você vai perceber que, assim, às vezes você fez e você não sabia que, na verdade, era Deus fazendo por você. Ou em você, na verdade, impelindo você. Porque o agir de Deus é esse, ele vai nos impelindo, ele vai nos conduzindo, porque todo que é nascido de Deus, nascido do Espírito, ele é como o vento, ele vai para lá, vem para cá, ele vai conforme o Espírito direciona. E esse texto afirma para a gente o quê? Primeiro, a origem da Escritura não é divina, não é humana. Segundo, o Espírito Santo é o agente ativo da inspiração, a pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Terceiro, os profetas foram impelidos, movidos com propósito, foram conduzidos. E o que que isso nega para nós? Nega que a Bíblia não é a opinião religiosa dos autores, e isso é muito importante. A Bíblia não é uma opinião religiosa. A Bíblia não é o produto de uma vontade ou de uma criatividade, foi impelida pelo Espírito. Eles falaram da parte de Deus, impelidos, movidos pelo Espírito. Não houve origem na sua própria vontade, não houve como alguns afirmam, não houve um complô que criou o texto, que montou o texto para dizer o que queríamos. Isso é impossível, irmãos. Isso é descabido. Esse texto nega que não podemos reduzir a Escritura a uma reflexão espiritual pessoal, porque ela não é uma reflexão espiritual pessoal. Reflexão espiritual pessoal é o que nós fazemos hoje. Nós nos debruçamos na palavra e, a partir dessa reflexão espiritual, temos algo para nós. Isso sim é uma reflexão espiritual pessoal, mas a Escritura não é isso. A Escritura não é o rei Davi refletindo sobre. Não, a Escritura não é Isaías refletindo e colocando sua opinião pessoal. Não é. A Escritura é Deus se manifestando na história, falando através de fatos, eventos, e palavras, porque não poucas vezes você vai encontrar Deus agindo e não há uma palavra de Deus, há um agir de Deus. E você vai percebendo isso. Um exemplo clássico disso, o livro de Esther. Um livro que fala de Deus sem falar a palavra Deus. Isso é extraordinário, né? E antes de entrar aqui na primeira teoria, só para a gente ficar mais claro aqui, deixa eu abrir aqui um Paint, falar um pouquinho aqui rapidinho sobre a crítica textual, para dar um exemplo aqui para os irmãos. Um pouquinho, né, uma ideia bem básica, tá? Eu só quero que vocês tenham uma ideia, tá? Vamos dizer o seguinte, olha, você entende que aqui, olha, vamos chamar isso aqui de escritura e vamos chamar isso aqui de original, tá bom? Isso aqui é o original. Então vamos dizer que isso aqui é o texto que Isaías escreveu lá atrás, escreveu mesmo, foi lá escrito. Esse é o texto original. Você concorda e isso é normal. Esse texto original, ele não existe mais. Não existe esse texto. Esse texto não teria como sobreviver há tanto tempo na história, não é? Então esse texto não existe. Então o que acontece com o texto original? Ele vai sendo copiado, né? Ele vai sendo copiado. Aí tem a cópia, aí tem cópia um, cópia 2. Vou já mudar ali os nomes, né? Então ele vai tendo cópias, né? Deixa eu apagar isso aqui, a gente não confundir. Então, a gente tem a cópia um, a cópia 2, a cópia 3.
e as cópias vão acontecendo, não é? E pelas cópias é que a informação vai passando de tempos em tempos, porque o próprio papel não sobrevive, a tinta e tudo mais. Então, existe esse papel de cópia, os copistas, né? Eles vão fazendo isso, vão copiando. Como é que você tem como atestar a veracidade de um texto antigo? E aqui não é só falando da Bíblia, qualquer texto antigo. É normalmente pela quantidade de cópias que ele tem. Quanto mais cópias você tem para comparar o texto, mais veracidade você dá a esse texto, mais verdade, porque você há de convir o seguinte: um texto que você tem uma cópia, você não tem muito o que comparar, né? Você só pode acreditar nesse texto, confere? Agora imagine esse texto que foi copiado milhares de vezes, centenas de vezes, vamos botar centenas de vezes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, pessoas diferentes. Aí você recolhe essas cópias de épocas bem diferentes, de lugares bem diferentes, pessoas bem diferentes, e você compara elas e você encontra o mesmo texto, você concorda comigo que nós estamos falando de uma possibilidade muito, muito maior de esses textos refletirem aquilo que realmente foi dito, aquilo que realmente foi escrito no original? Você concorda? É a mesma ideia que a gente falar de uma espécie de telefone sem fio, onde você está passando o texto, uma frase para pessoa, para pessoa, para pessoa. Imagine isso como séculos se passando. Se você só tem uma pessoa passando a informação, você tem a você tem muita forte possibilidade disso sair errado lá no final. Isso acontece na brincadeira, não é? Agora imagine que esse telefone sem fio, você passasse ele para de 5 em 5 pessoas. 5 pessoas ouvissem da primeira, 5 dessas 5 transmitissem para a segunda, que essas 5 transmitissem pra e fosse passando de 5 em 5, quando chegasse no final e você ouvisse as 5, e vamos dizer que 3 falassem a mesma coisa e 2 falassem coisas nada a ver com as 3, nem entre elas, você já eliminaria essas 2 e diria: "Esses 3 estão com a verdade?" A possibilidade desses 3 estarem alinhados e serem a mensagem original correta é muito maior, você entende? Então, é mais ou menos isso o que acontece um pouco na crítica textual. Tem muito mais processo, é muito mais coisa, mas simplificando, é um pouco disso que acontece. Então, o a Bíblia, ela é um livro de extrema confiança. Na verdade, o livro antigo mais bem documentado de todos os tempos. Não existe nenhuma escritura antiga tão documentada quanto a Bíblia Sagrada. Por isso, a nossa confiança é altíssima na originalidade dos textos. Quando alguém afirma, dizendo, não, mas os textos foram alterados, não, mas o que você tem já foi modificado, isso é de um erro assim absurdo. É uma falta de conhecimento imensa, enorme. A igreja modificou, de novo, nós não pegamos a Bíblia a partir de um texto. Os estudiosos, os tradutores, eles não criam a partir de um texto, é dos textos originais. E quando a gente fala de textos originais hoje, não é mais o texto escrito lá originalmente por Paulo, por Isaías, não é, mas é os textos antigos, encontrados durante a história, que estão preservados. É a partir disso. Então a gente tem ferramentas extremamente poderosas hoje de confiança e total confiança no texto sagrado. Nós já tínhamos essa confiança a partir do texto que diz que toda escritura é divinamente inspirada. Mas se a gente for para o rigor científico, e assim a Bíblia passa por um extremo rigor científico na sua composição, você entende que a Bíblia é um livro mais bem documentado de todos os tempos. Ninguém exige, por exemplo, esse rigor que se existe da Bíblia Sagrada a uma Ilíada de Homero, a um diálogo de Platão. Ninguém exige isso deles. Se você fosse aplicar esse mesmo rigor que a gente tem na Bíblia Sagrada a esses outros escritos antigos, eles não passariam. A Bíblia Sagrada, ela está dentro
de um grande trabalho de arqueologia bíblica, de busca desses textos, de descobertas, de preservação desses pergaminhos. Então, hoje nós temos muita confiança, muita tranquilidade de saber que a Bíblia que você tem, que você lê lá do João Ferreira de Almeida, da NVI, da NVT, e das várias da BKJ que você tem, a confiança de que são textos baseados, que são textos traduzidos a partir do original, baseados não, traduzidos a partir dos originais, dos melhores originais. Nós temos, a Bíblia Sagrada tem os melhores originais antigos preservados da história. Então, essa é a explicação que eu queria lhe dar rapidamente, para você ter um pouco mais dessa bagagem para você explicar para o seu aluno. Beleza? Então, qual é a nossa primeira teoria que a gente precisa, que a gente vai compreender aqui primeiro? A teoria do ditado mecânico, né? Ao que alguns digam que a Bíblia ela foi ditada e os autores ouviam e escreviam, ouviam e escreviam. O que que ela defende? Ela defende que Deus dita palavra por palavra, o autor é quase passivo, como um secretário, redigindo um texto. O que que isso sugere para nós? Sugere textos como Êxodo 20, Jeremias 30, verso 2, onde Deus fala diretamente. Sugere vários dos textos onde Deus fala diretamente. Por exemplo, o livro de Isaías, quase na sua completude, que tem muito pouco de história, muito de uma transcrição exata da profecia, da palavra de Deus. Então, o ditado mecânico ele faz sentido quando a gente olha para isso, né? Mas aonde que estão as limitações dessa teoria, né? Se Deus ditou tudo, se tudo foi ditado, então me explica como é que pode haver uma enorme diversidade de estilos literários. Porque se Deus ditou palavra por palavra, como diz a teoria, como é que a gente pode ver um Davi que escreve diferente de um Isaías, que escreve diferente de um Neemias, que escreve diferente de um Daniel? Ou você percebe, a Bíblia ela tem poesia, a Bíblia tem filosofia, a Bíblia tem história, a Bíblia tem um monte de estilos literários. Deveria ser, se isso fosse correto, um tipo do livro com um estilo único, porque é um ditado. Não existe uma intervenção do escritor humano, não existe nada daquele escritor humano, ele só está transcrevendo a informação. Entende? Então, isso limita a nossa absorção dessa teoria. Isso fica difícil a gente defender uma teoria, porque ela explica algumas coisas, faz sentido para algumas coisas, mas ela faz o menor sentido para a maioria das coisas. A Bíblia, de novo, a Bíblia é um conjunto de livros. O Antigo Testamento, com seus 44 livros, então são N estilos e formas de escrever. Um que escreve de forma erudita, um que escreve de forma simples. Então, não dá para a gente olhar dessa forma como essa teoria diz. Então, a gente vai continuar aqui. Então, o que mais? Qual é o problema central dela, né? O problema central, na verdade, o Antigo Testamento tem 39 livros, né? A Bíblia tem um total de 66, 39 do Antigo e 27 do Novo. Então, só corrigindo, só corrigindo. A Bíblia Católica é um pouco mais, ela já tem 46 no Antigo, né? Ela já é um pouco diferente, não é? E 27 no Novo. Já vamos lá para o problema central. Ele apaga a verdadeira humanidade da Escritura, ou seja, a Bíblia é como se não houvesse um fator humano naquela escritura. E não que o fator humano aqui ele altere o conteúdo no sentido, ele altere aquilo que está sendo dito, mas ele altera como está sendo dito, ele altera como se faz, como esse registro está sendo feito, né? Um, um, um cantor como Davi, ele vai registrar seus salmos, suas reflexões com Deus, sua experiência com Deus, de forma com cânticos. Então, é uma coisa muito própria.
Você não vai ver Neemias fazendo isso, porque não é próprio a ele. Então você vai entendendo que essa teoria ela não abrange a totalidade da explicação necessária. A teoria 2 é a inspiração parcial, que defende Deus inspira apenas as ideias espirituais centrais. Detalhes históricos, éticos, doutrinários seriam falíveis e sujeitas a erro. Então, Deus inspirou, mas Deus inspirou aquilo que é espiritual. Deus inspirou aquilo que as ideias espirituais centrais, a ideia do da a revelação, uma revelação, mas o detalhe histórico, o registro histórico, a parte ética, as doutrinas, isso tudo seria falível, estaria sujeito a erros, porque essa parte foi humana. Então, é como se houvesse ali, Deus entra com a revelação espiritual, com a ideia espiritual, e o homem entra com as outras coisas. E aí, então, nós temos no meio uma salada. Porque o que que é divino, o que não é divino, o que é certo, o que é errado, o que dá para ficar, o que não dá para ficar, não é? Isso gera um problema grave. O leitor se torna o juiz da Bíblia. Porque você que está lendo, no momento em que a inspiração é parcial, você vai dizer o seguinte: então eu vou escolher. Porque qual é o critério que eu teria? Eu vou escolher o que daqui eu sigo e o que eu não sigo. Eu vou escolher o que é Deus e o que não é Deus. Eu vou escolher é, o que é divino aqui no texto e o que não é. Não, isso aqui é Deus falando. Não, isso aqui já é coisa humana, então a gente descarta. Aí a gente inverte a relação de autoridade. E isso contradiz a Escritura, que a gente leu, onde ela diz que toda a Escritura é divina, é inspirada por Deus, né? O advérbio toda não deixa margem, é toda. Essa teoria, embora pareça humilde, embora pareça fazer sentido em algum ponto, ela coloca a razão humana acima da autoridade divina. E isso para a gente é inadmissível, isso não faz sentido. Isso torna a Bíblia subserviente, principalmente nos dias de hoje, onde estamos nos requalificando os conceitos, requalificando as coisas, como que o que for escrito já não tem mais tanto valor. E a gente começa a se tornar juiz em vez de submeter à autoridade bíblica. E aí nós temos a terceira teoria, que é a inspiração verbal plenária. Ela é verbal porque Deus cuida inclusive das palavras escolhidas. 1 Coríntios 2:3 diz que foram ensinados pelo Espírito. Então Deus cuida inclusive das palavras escolhidas. Então ela é verbal. Ela é plenária porque ela é toda a Escritura, em todas as suas partes. Nada é excluído da autoridade divina. Então fica com isso. Ela é verbal porque Deus cuida das palavras escolhidas. Ela é plenária, porque ela é plena, ela é completa, ela não exclui nada. Toda a Escritura está debaixo da autoridade divina. Ela tem autoria divina, porque ela afirma plenamente que Deus é o autor supremo da Bíblia. Supremo. Existem os autores humanos, mas Deus é o autor supremo. E ela é de humanidade real, porque ela mantém a plena e genuína participação dos autores com seus estilos. Então, essa aqui é a teoria que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, aceitamos. É aqui que nós melhor encaixamos, entendendo que Deus escolhe as palavras, entendendo que Deus inspira toda a Escritura, entendendo que Deus é o autor divino, entendendo que o autor humano não está excluído na sua peculiaridade de escrita, na sua forma de registro, no seu estilo de escrita e tudo mais. Então, se a gente fosse fazer uma síntese da inspiração, a gente diz, a Bíblia não é totalmente divina como um anjo. Ela não é totalmente divina como um anjo, nem totalmente humana como uma opinião religiosa. É a palavra de Deus em palavras humanas. Olha lá. A Bíblia não é totalmente divina como um anjo. Então, a gente não idolatra a Bíblia, a gente não olha para a Bíblia como a Bíblia desceu do céu. Não, ela é a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus em palavras humanas. Ela foi construída num processo histórico. Ela foi construída por Deus. Deus foi construindo a sua palavra, foi inspirando a sua palavra durante
um processo histórico, então ela é a palavra de Deus em palavras humanas. Essa tensão não é um problema a resolver, mas é um mistério a abraçar. Assim como Cristo é plenamente divino, a gente sabe a divindade do Senhor Jesus. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus, e ele é a encarnação da palavra de Deus. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada ela é 100% divina, mas ela é 100% humana, porque ela tem a escrita humana, o registro é humano, foi um humano que escreveu, mas aquilo tudo que foi escrito por Deus foi direcionado e inspirado. Então ela tem totalmente divindade dentro dela e ela tem totalmente humanidade, porque é a palavra de Deus em palavras humanas. Não é Deus falando numa linguagem celestial para humanos. É Deus falando, revelando a sua divindade e humanos em palavras humanas escrevendo essa divindade, escrevendo essa revelação do Altíssimo. Então, isso não diminui, isso não contradiz, isso não torna a Bíblia um livro comum, muito pelo contrário, torna o livro mais extraordinário, porque ele é a revelação de Deus de uma forma que nós humanos podemos entender. Por isso que você encontra profecias e figuras dos céus e de criaturas celestiais de forma esquisitíssimas, mas era a forma possível para que a gente entendesse. Quando a Bíblia às vezes quer revelar poder numa criatura divina, ela coloca uma figura de um leão, de um urso. Mas isso aí tem muito a ver com exatamente isso, com a forma pedagógica a qual Deus se revela a nós através da sua palavra. Você entende isso? Então, essa tensão necessária é o quê? A Bíblia registra vozes contrárias a Deus. Durante a escrita da Bíblia, você tem lá Satanás falando, você tem os amigos de Jó, você tem o Eclesiastes com ceticismos, você tem coisas que você sabe que não é Deus que está falando. Você vai dizer, pô, mas não é a palavra de Deus? Sim, mas você não. A palavra de Deus não quer dizer que cada palavrinha ali escrita é Deus falando. Mas Deus inspirou a ser registrado, porque tudo que foi registrado para o nosso ensino foi registrado, para o nosso conhecimento. Então, quando Deus deixa Satanás falar, não é porque temos que seguir aquela palavra de Satanás como se fosse a palavra de Deus, não é isso. Mas a palavra de Deus é Deus está mostrando que o diabo estava falando e o que o diabo fala, até para que a gente entenda como o diabo fala. Quando Deus deixa os amigos de Jó e inspira o autor a registrar, é porque isso faz parte daquela história, faz parte para o entendimento daquela história, o diálogo dos amigos de Jó não pode ser cortados. Já imaginou? O livro de Jó com o diálogo lá de Deus, aí vem o diálogo, aí corta o diálogo do diabo, aí pula para o diálogo de Jó, aí vem Jó falando, aí corta os diálogos dos amigos de Jó, vai para Deus falando, aí você não tem a história. E quando Deus inspira, ele inspirou para ser registrado tudo para que a gente entenda, porque não teria como você entender, você compreender o que Deus quer revelar, o que Deus quer ensinar, o que Deus quer que a gente aprenda, se houvesse cortes no registro. E ninguém registra uma história desse jeito. Então lembre-se, o que Deus fez? Deus inspirou a registrar. E Deus inspirou como deveriam ser registradas, as palavras que deveriam ser usadas, as palavras que deveriam ser registradas. Por isso que nem tudo que foi dito também está registrado, porque é aquilo que foi inspirado por Deus para ser registrado. Então, essa é uma questão divina extraordinária. Então, como esses textos são inspirados e podem ser chamados, não são, eles são inspirados e podem ser chamados de palavras de Deus? A resposta está na distinção fundamental entre registrar e aprovar. Deus, ele inspira a registrar, mas isso não quer dizer que Deus aprova o que está sendo dito. Entende? É bem diferente. Deus inspira a Moisés registrar a profecia de Balaão, a má conduta de Balaão. Mas Deus não aprova a conduta de Balaão e as palavras de Balaão. Inspiração garante que o registro é fiel, mas nem que tudo que está dito é correto.
Então, lembre-se, não é um ditado. Lembre-se, nós não estamos numa teoria do ditado. A nossa teoria é de inspiração plenária, verbal plenária. Deus inspirou o registro. Registre. O registro é fiel, é real, é fidedigno. E registrar não é dizer que tudo que está registrado é correto. É correto o adultério de Davi com Batseba? É correto o assassinato de Urias por Davi? Isso torna isso um ensino correto, uma prática que eu devo seguir? Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada tudo registra para que a gente justamente veja o que é prática a ser seguido e o que é prática a não ser seguida. É um livro de verdade. E é um livro que não esconde a falha dos seus. Ela não conta uma historinha de contos de fada, ela não conta uma historinha inventada. Ela é a verdade. E registro inspirado, não aprovado. Existe uma distinção crucial que todo mestre precisa compreender. A Escritura registra fielmente mentiras, erros teológicos, pecados humanos, mas isso não quer dizer que Deus aprova o que está sendo dito ou feito. O que a inspiração garante? Que o registro é fiel, que aconteceu e foi dito está escrito. O que a inspiração não garante? Que todo personagem age ou fale corretamente. Sejam homens bons. A Bíblia não está inventando pessoas, ela está escrevendo pessoas como são, com suas falhas, com seus acertos e erros. E como é que a gente sabe o que é certo? Aí não estamos falando mais de divino, mas certo. Olha, meus irmãos, a Bíblia vai revelando a vontade de Deus. Quando você olha uma atitude humana contrária à vontade de Deus, você já sabe que aquele humano foi contra, ele agiu contra a vontade de Deus. Quando você vê um Abraão mentindo e você vê um Deus de verdade, um Deus que não mente, você já sabe que Abraão errou, Abraão pecou. E isso não pode ser uma crise, dizer, pô, mas por que Abraão é um ser humano? E o registro é fiel. O propósito de Deus é que tudo estivesse registrado para nos ensinar. Olha, voltando lá para Timóteo, para que tudo foi registrado? Para ensinar, repreender, corrigir, instruir. Porque quando a gente é ensinado a fazer o certo, é repreendido pelo que é feito de errado, é corrigido quando a gente pratica o errado, ou está fora do ensino, e é instruído a fazer o certo na justiça, a gente se torna habilitado a servir ao Senhor, a servir para toda boa obra. Então, meus irmãos, eu espero mesmo com isso, ó, o caso dos amigos de Jó, é um caso exemplar. Ele faz Bildad e Zofar proferem longos discursos teológicos, com cara de sabedoria, eloquentes, sistemáticos, aparentemente piedosos. Porém, em Jó 42:7, Deus fala, Deus, aí ó, olha como é importante a leitura da história toda, como é importante, e por isso que o registro é completo. Por isso que você não pega um livro, ou não deveria pegá-lo, e ler um pedaço dele e pronto, já entendi o livro. Não é isso. Você tem que ler a história toda. Você tem que ler o livro todo. Você tem que compreender o que está sendo tudo dito ali. Porque a história foi registrada fielmente, inspirada a registrar fielmente, para isso, para ter começo, meio e fim. E aí você vai vendo lá no 42, lá no final, quando Deus fala: vocês não falaram a meu respeito o que é certo, diz o Senhor. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é um relato categórico, escrito de Deus. Deus falou. Aqui é Deus. Aqui sim é uma escrita ditada por Deus. É uma palavra de Deus. O propósito era expor teologias superficiais, merecimento mal aplicado, lição em que o sofrimento do Jó, do justo, não é sempre uma punição. E a aplicação disso, o mestre precisa ser humilde, precisa de uma humilde hermenêutica, ou seja, de novo, tudo isso é para comprovar a extraordinária e poderosa registro bíblico, que não tem falhas. Ele é completo. O erro está em eu pegar um pedaço, ler e pronto. Aí eu pego uma palavra de Bildade e tiro dali porque tem cara de sabedoria. Mas eu não sei. Mas o cara tá falando um negócio que lá na frente Deus está dizendo, meu amigo, isso aí nada disso. Vocês não falaram de mim. Vocês não falaram certo a meu respeito.
Essas palavras vocês não ecoam na minha lei. Tá? Então, assim, e até quem fala besteira, fala errado, eventualmente fala o certo. Então, no meio dos discursos desses homens, tem alguma outra coisa que valida pela Torá, que é validada pelo Evangelho, mas na sua cerne, esses homens não falaram a meu respeito o que é certo, diz o Senhor. Deus declara isso. Então, você entende com isso o propósito do livro é expor teologias superficiais e merecimento do mal mal aplicado, é a lição de que o sofrimento do justo não é sempre uma punição, e a aplicação disso é que o mestre precisa ser humilde ao fazer sua hermenêutica. Então, meus irmãos, a lição da inspiração bíblica é que o gênero importa, a inspiração não anula o gênero literário, não anula quem escreve, ela respeita, ela utiliza, ela ignorar o gênero do texto, ignorar como ele foi escrito, é interpretar mal a intenção do Espírito Santo, é interpretar mal o objetivo daquele livro. Eu ler Salmos, uma linguagem poética, de forma literal, sem fazer vamos botar alguns descontos literários, é absurdo, é ignorar a intenção que o Espírito Santo tinha ao inspirar aquela escrita. O Eclesiastes, com as suas reflexões teológicas, descreve uma perspectiva humana sem revelação plena, alguém que está literalmente passando por um momento de muito humano e não tem nada mais divino do que a dor humana, né? A dor humana e você vai percebendo que este relato, à medida que ele vai andando, ele vai meio que voltando para Deus. Ele começa muito mal-humorado, ele começa muito desistido, onde nada mais faz sentido, né? Aí fala aqui dos Salmos, as narrativas históricas, né? Você pega as crônicas, os reis, são relatos, são escritas de relatos. Então são narrativas, são contextos e são gêneros completamente diferentes. Então você precisa ler a Bíblia olhando os seus gêneros corretos, entendeu? Eu estou no nível profético, eu estou no nível histórico, eu estou num livro de poesia, entendendo isso e lendo na sua completude, no seu contexto completo, para que você entenda onde e por que se encaixa aquilo. E aí fazendo a aplicação de propósito, lição, propósito do texto, lição do texto e aplicação do texto. Ou seja, propósito, eu entendo para que foi feito, para que foi escrito, o que ele realmente estava querendo dizer, a lição que se aprende a partir daquilo ali, e a aplicação disso. Então, isso é extraordinário. Então, a gente para por aqui a nossa primeira aula, tá bom? Depois, aí eu vou gravar as outras e a gente vai continuar aqui, a partir daqui. Cristo como centro das Escrituras, tá bom? Eu aguardo você na nossa próxima aula e Deus abençoe. Shalom, shalom, shalom.